ZYK 306, Sobradinho, 1110 AM. A seguir, programa de sábado com Vinícius Resch. Olá, muito bom dia, Sobradinho, bom dia, região Centro-Serra. Estamos começando aqui pela sua Rádio Sobradinho mais um programa de sábado. Hoje, 10 de agosto de 2024, temperatura neste momento em 8 graus, 82% a umidade relativa do ar. É o nosso programa de sábado que começa agora na força do consultório odontológico multiprofissional, ortopedia facial e ortodontia, na Rua General Osório, número 29, edifício Mione, aqui em Sobradinho. O telefone é o 3742-1267 e 99364-9950. Dos nossos amigos dentistas, Dr. Guilherme Olivier, especialista em ortodontia e ortopedia facial, que é a especialidade que corrige, a posição dos dentes, e também a doutora Camille Olivier, especialista em endodontia, que é o tratamento de canal, e também clínica geral. Faça um dente feliz, coma menos açúcar, use flúor, faça escovação correta, use fio dental e visite seu dentista regularmente. 8h33 desta manhã bonita de sábado, Apesar das temperaturas baixas, começamos o dia com 6 graus e 1 décimo, às 7h36 da manhã. Faz um sabadão daqueles, de céu azul, ensolarado, depois de uma semana praticamente aí de chuva, de umidade, Veio aí o sol para nos brindar e principalmente para auxiliar a dona de casa, que às vezes utiliza o sábado, quem pode, para dar aquela geral na casa, trocar a forração da cama, enfim, vai auxiliar bastante aí as nossas amigas donas de casa aí nas atividades de casa. Um abraço a todas que estão na sintonia conosco neste momento. Olha, o nosso assunto do programa de sábado é os Jogos Olímpicos, ou são os Jogos Olímpicos que acontecem neste ano em Paris. Mas antes dizer que ainda estamos digerindo a tragédia de ontem aqui no Brasil, em Vinhedo, São Paulo, a queda de um avião comercial da Voipass, que vitimou 61 pessoas. Uma tragédia para nós brasileiros, mais um acidente aéreo de grandes proporções. Fazia muito tempo que a gente não via um avião caindo, E a gente está muito consternado por todo o fato, E a gente deseja nesse momento muita força a familiares, enfim. Tinham vários gaúchos no voo, Então, uma situação bastante complicada mesmo. Agora o CENIPA, enfim, a investigação vai apurar as causas do acidente. Muitas pessoas falando na possibilidade aí de gelo, na formação de gelo nas asas. Enfim, somente o órgão competente é quem pode apurar, dar certeza sobre o que realmente houve nesse voo que saiu do aeroporto de Cascavel, no Paraná, e tinha como destino Guarulhos. E praticamente chegando no aeroporto de Guarulhos, em Vinhedo, São Paulo, caiu num parafuso chato e vitimou todas as pessoas a bordo. Um triste fato para o nosso Brasil, E a gente fica aí consternado com a situação. Para falarmos sobre Jogos Olímpicos, nós convidamos a nossa conterrânea de Arroio do Tigre, ela que é jornalista e reside já há algum tempo em Portugal. Caroline Patati, que grande prazer, que grande honra poder conversar contigo. Sei que estamos aí atrapalhando o teu almoço, Porque aí em Portugal já é passado do meio-dia. Bom dia ou boa tarde, tudo bem? Olá, bom dia para vocês todos aí. Para mim é um prazer, não importa se atrasar um pouco o almoço. Aqui do outro lado do mar, poder falar com vocês é uma maneira também de sentir mais proximidade com a minha terra
e matar um pouquinho da saudade, né? Te ouvindo aí falar e ouvindo falar do frio e tudo isso é uma maneira de se aproximar um pouquinho e matar essa saudade, com certeza. Você aí que está no calor, né? É o verão aí na Europa, né, Caroline? E um verão muito diferente do Brasil, sabe? Que às vezes as pessoas me perguntam, esse calor, essa situação toda é parecida com o Brasil. Eu digo, não tem nada a ver com o Brasil. É um calor muito seco. Para tu teres uma ideia, desde o final de junho não chove e é normal, todos os anos é assim, não é uma situação atípica de seca, como às vezes a gente enfrenta, né, cada vez mais seguido, por exemplo, aí no Rio Grande do Sul. Não, para eles aqui é normal passar especialmente julho e agosto sem chover. Eles aqui acabam tendo muito problema com a questão dos incêndios e tal, especialmente por conta disso. É um calor muito seco, eu estou aqui olhando agora pela janela, não tem uma nuvem no céu e é uma sensação diferente, assim, é um calor, eu digo, é um calor que machuca, porque o nosso calor aí, ele é mais úmido, né, mesmo naqueles dias assim mais quentes, pelo menos tem uma brisa, e aqui não, especialmente na região onde eu moro, faz muito frio no inverno, mas é um verão assim escaldante mesmo. Muito bem, também enfrenta certamente os extremos do clima aí, né, Caroline? O inverno aí faz muito frio, como você bem comentou. Aqui essa região da Serra da Estrela é uma região pouco conhecida ainda dos brasileiros, mesmo sendo uma região bastante turística aqui, porque é o ponto de Portugal onde comumente mais neva. Aqui, a 30 minutos da minha casa, é o ponto mais alto de Portugal continental, que é a Torre da Serra da Estrela. E então, o mais alto de todos é nos Açores, mas aí pronto, não é no continente, né? É arquipélago. E então, no inverno, neve aqui é comum e tal, e aí sim, é frio, a gente não tem essas oscilações como tem aí, de às vezes pegar uns dias quentinhos no inverno, não. Aqui, metade de outubro volta a chover com mais frequência, novembro a gente já pega bastante frio, e aí segue, às vezes até em maio a gente tem situações de neve aqui com bastante frequência. Muito bem, Caroline Patati, antes da gente entrar no assunto propriamente dos Jogos Olímpicos, eu queria saber de ti, e para quem eventualmente não te conhece, né, como é que você foi parar em Portugal? Então, eu trabalhava no Fox Sports, no Rio de Janeiro. Eu acabei me dedicando, sou formada em jornalismo pela Universidade de Cruz Alta, sou natural do Arroio do Tigre e pronto, comecei minha carreira na RBS TV, depois fui para a Record em Porto Alegre e depois para o Fox Sports no Rio de Janeiro. Já estava lá há algum tempo, a Fox acabou sendo comprada pela Disney, né, pelos canais ESPN, e na gente acendeu aquela luzinha assim, poxa, como é que isso vai ficar? Será que eles vão agregar todos os profissionais? Como é que vai ser? E eu há muito tempo tinha vontade de voltar a estudar, tinha muita vontade de ter uma experiência fora do Brasil, muita curiosidade sobre como seria isso, e aí a gente sentindo algumas situações, nível geral, assim, de instabilidade, no país, pensou, poxa, quem sabe a hora é agora. E aí nos organizamos e acabei sendo aprovada num mestrado aqui na Universidade da Beira Interior, que é onde eu vivo hoje. Já tinha alguns amigos aqui, tinha algumas referências em termos de professores que eu conhecia alguns trabalhos e tal, e vim. Aí a gente chegou em 2019, pegamos aquele período, nós chegamos em novembro de 2019, e aí logo veio a pandemia, então a sensação, já vai fazer 5 anos que a gente está aqui, e a sensação é que não foi todo esse tempo, né? Do mestrado acabou vindo o doutorado, que aqui eles chamam de doutoramento. Eu hoje sou bolsista da Fundação de Ciência e Tecnologia, que ela contrata pesquisa, mais ou menos como se fosse isso, contrata pesquisadores para desenvolver algumas coisas para eles, é o meu caso, e fui ficando, né? Hoje eu tenho uma filha portuguesa e por enquanto, né, a intenção é seguir por aqui. Legal. Caroline, a gente por vezes lê ou ouve por aí que os portugueses talvez não tratam tão bem os brasileiros. Tu já presenciou algo nesse sentido? Tu corrobora com essas informações ou não é bem por aí? Às vezes é muita mídia em cima daquilo que não é tão positivo. Olha,
né, a gente é jornalista, a gente sabe como é, né? Tem aquele famoso ditado: se um cachorro morde um homem, não é notícia. Se o homem morde o cachorro, pronto, temos aí um fato. E a situação é mais ou menos essa, né? A gente sabe aí que existem os critérios, então, assim, se os portugueses tratam bem os brasileiros, é como se, pronto, é uma normalidade. Agora, se o contrário acontece, acaba virando notícia. Eu te confesso assim, que quando eu vim, eu peguei uma situação um pouco diferente aqui em Portugal. Por quê? Porque não tinha tido essa, vamos usar bem a expressão correta, a invasão de brasileiros que a gente vê hoje, né? Para conseguir toda a documentação foi muito fácil, eu saí do Brasil com tudo certinho, né? Com meu visto de estudante, pronto, foi tudo muito rápido, muito fácil. E hoje eles estão com alguns problemas por uma superlotação de sistema que dificulta a obtenção dos documentos necessários, né? Para as pessoas, enfim, para tudo que é preciso. E, ao mesmo tempo, também eles acabaram tendo aqui uma permissividade. Então, assim, chegou muito brasileiro movido por essa propaganda, e que muito dessa propaganda é enganosa, né, nas redes sociais, dizendo que é uma vida fácil, é maravilhoso, é tudo perfeito, e o pessoal às vezes, enfrenta situações de crise ou quer ter uma evolução na própria vida, experimentar novas coisas, vem, como a gente diz, sem ira nem beira, né? E aí algumas situações eu vejo assim que acabaram incomodando um pouco eles aqui. Mas aí é um conjunto de fatores, porque hoje o imigrante, não só o brasileiro, ocupa aqui um espaço de mão de obra que antes eles não tinham. Eles tinham uma defasagem muito grande em alguns setores, especialmente questões assim de agricultura, de atendimento. O brasileiro também é muito empreendedor. Então eu acho que a gente tem é muito complexo falar disso, porque são muitos fatores, né? Sim. Tem essa questão de quem vem assim, né, a la louca, e tem esse outro lado, e aí é uma questão de eles nos compreenderem também e aceitarem, porque tem muita gente abrindo negócio aqui, fazendo sucesso, e é óbvio que isso às vezes incomoda, né, da mesma maneira, profissionais pesquisadores brasileiros vindo e tal, então tem um pouco aquela ideia do, estão tirando o meu espaço, e aí, né, pronto, eu nunca presenciei nada, né, às vezes alguma palavrinha ou outra, assim, que a gente fica um pouco constrangido, sim, né? Mas nada assim nunca que eu pudesse dizer que pronto, que foi complicado, que foi xenofobia, né? Usando o termo correto. Não. Então, assim, são situações que existem, elas são mais comuns do que se imagina, mas não é um contexto assim totalmente habitual. Eu tenho vizinhos aqui, por exemplo, maravilhosos, grandes amigos portugueses, e pronto. Como eu sempre digo, se na balança o negativo fosse maior, né, a gente não estaria aqui. Então, sim, é aquela coisa, né, do sempre pesar os prós e os contras, e pronto, esses detalhezinhos assim acho que ficam em menor valor do que os benefícios. Importante essa leitura. Caroline, eu ontem pesquisando um pouco sobre você, consegui recuperar aqui uma entrevista que você concedeu ao Henrique Lindner em 2016, enquanto você fazia a cobertura dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. E você lembrava naquela oportunidade que um dos primeiros contatos com a comunicação, de forma especial com a radiodifusão, foi aqui através da Rádio Sobradinho. Conta um pouquinho pra gente. Foi. Na quarta série a gente tinha um programa, um projeto na Feira de Ciências que falava sobre a preservação e a conservação do Arroio Tigre, né? E aí foi um convite para a gente levar esse projeto até a Câmara de Vereadores lá de Arroio do Tigre. E pronto, imagina, um monte de criança apresentando um projeto de conservação de um rio na Câmara de Vereadores, acabou virando notícia. E aí nos convidaram para participar e tal, para poder falar, e eu lembro com muito carinho dessa participação e como foi engraçado, curioso, e as voltas que a vida dá, né? É verdade. Bom, que bacana, né? Que bom que a gente pode manter esse contato e contar com a tua gentileza de sempre para a gente falar sobre variados assuntos, né? E um deles sobre os Jogos Olímpicos. A gente está na reta final, né? Afinal de contas termina amanhã, se eu não me engano, né? Amanhã acho que é o último dia dos Jogos Olímpicos. E eu gostaria de saber de ti, primeiro, Caroline, como é que foi a cobertura quando tu fez a tua participação pela Fox, né? Em 2016 no Rio de Janeiro.
estava praticamente em casa, né? E como é que tu observa agora os jogos em Paris, aí no continente, né? Europeu, acompanhando, acredito que um pouquinho de longe agora, né? Um pouquinho de longe, assim, 2016 eu trabalhava na Record em Porto Alegre, fazia esporte, mas acompanhava majoritariamente dupla Grenal. E aí surgiu esse convite do Fox Sports para ir como freelancer, 3 meses só, cobrir Jogos Olímpicos e pronto, na Record eu tinha um contrato, né, normal, carteira assinada, tudo direitinho. E eu comentei com a minha mãe na época, disse, e agora? E ela disse, Carol, sempre minha maior incentivadora, assim, disse, vai, se depois não der certo, volta, que, né, o teu quarto e comida não vai faltar, vai, dá um jeito. E eu pensava muito nisso, assim, nessa questão de que tem oportunidades na vida que a gente não pode deixar passar, né? Claro, como eu volto a dizer, como estava falando ali em relação a outros aspectos, sempre pesando, né, os prós e contras, mas eu brincava, eu dizia, são histórias que certamente eu vou poder contar para os meus netos, se algum dia tiver. E realmente foi fantástico, assim, foi incrível. Eu vejo agora alguns detalhes sobre a cobertura e sobre a realização dos jogos aqui em Paris e eu vejo como o Rio foi fantástico na maioria dos aspectos, assim, na comparação com Paris e com certeza de uma maneira que talvez muitos brasileiros não imaginassem. A gente, quando está aí, tem a tendência em, né, diminuir um pouco o nosso produto nacional, né? Especialmente quando se trata de Europa ou dos Estados Unidos, de achar que tudo é melhor, mas é só a gente ver o que aconteceu no Rio Sena agora, nas provas do triatlon, né? As pessoas passando mal, os competidores, por conta da baixíssima qualidade da água, nadando perto de saídas de esgoto, coisa que, poxa, no Rio de Janeiro, com todos os problemas que a gente sabe que existem, pronto, não se enfrentou isso, entre outras coisas, né? Problemas de transporte que se viu agora em Paris e que no Rio não teve, foi realmente tudo muito organizado e foi muito legal porque, assim, eu pude trabalhar, claro que foi muito legal entrevistar, assim, personalidades fantásticas que eu nunca imaginei, só daí a gente podia fazer um programa longo de muita história para contar, mas eu também fui assistir, comprei ingresso para poder ir como torcedor, aproveitei o extra, né, das outras atividades que acontecem depois que as competições acabam. Então, as casas dos países que têm atividades muito legais, as festas que são organizadas pelos patrocinadores e que envolvem os atletas em um outro momento. Então, isso é uma coisa muito legal. Foi, sem dúvida nenhuma, isso que eu já tinha feito Copa do Mundo, voltei a fazer Copa do Mundo depois disso, fiz outros grandes eventos, ano retrasado, acompanhei final da Champions, nada se compara com os Jogos Olímpicos. É a maior expressão esportiva e cultural e de convivência que existe, sabe? É uma coisa, assim, fenomenal. Eu lembro com muita saudade dos Jogos Olímpicos do Rio. Uhum. E como é que foi para ti, Caroline? Porque a gente sabe que para fazer jornalismo esportivo tem que ter ali uma vertente, um pezinho, gostar primeiramente do assunto, né? Tu pesquisou, tu sempre gostou do esporte. Como é que tu te preparou para essa cobertura? Eu sempre gostei de praticar, né? Desde criança, assim, até era muito engraçado, porque se tinha alguma coisa para competir, eu tava dentro. E até hoje eu sou assim, adoro esporte, me convidar, eu tô indo praticar. E eu tenho alguns diários meus de infância e adolescência, que estão na casa do meu pai, que mora em Arroio do Tigre, e que lá tem. Eu sempre brinco, a prova tá lá. Eu assistia tudo que vocês imaginarem, eu acordava de madrugada para assistir, até a Fórmula 1 anotava os resultados, então assim, era uma coisa que eu sempre curtia, mas eu nunca imaginei trabalhar com o jornalismo esportivo. Eu gostava mais de outras questões, gostava de política, por exemplo, né? Ainda gosto, mas assim, não imaginava trabalhar com esporte, porque pronto, achava que daqui a pouco a paixão era incompatível com o aspecto profissional, gostava mais de escrever sobre outras coisas, também não imaginava trabalhar com televisão. E aí, num dado momento, as coisas foram caminhando, e eu sempre mantive, né, esse interesse como uma aficionada, não como profissional nos primeiros anos de carreira. E depois, especialmente quando eu cheguei em Porto Alegre para trabalhar na Record, um colega que fazia a parte de dupla Grenal, acabou indo para outra emissora, acabou abrindo uma vaga, e eu confesso que eu vivia um momento assim um pouco
É difícil. A gente sabe que no nosso interior, na nossa região Centro-Serra, é óbvio que existe criminalidade e tal, mas não se compara com, por exemplo, Porto Alegre, né? Eu, às vezes, pegava... E a gente sabe que a cobertura, por exemplo, da Record, ela é um pouco mais focada em segurança pública. Uhum. Então, quando eu cheguei lá, às vezes eu fazia 2 homicídios antes do café da manhã, e aquilo começou a mexer emocionalmente comigo, porque era muito complicado lidar com isso, sabe? Porque chega num momento, assim, que tu se blinda de tal maneira que aquilo passa a ser comum, e não pode ser comum. E então, quando abriu essa vaga no esporte, eu fui falar com a minha chefe. E disse, Vânia, olha, se tu precisares de alguém e tal, eu já tinha feito um curso da Globo, na época que trabalhava na RBS, voltado para cobertura esportiva, e eu disse para ela, se precisarem de alguém, tô aqui. E ela me disse, eu preciso. No outro dia, quando cheguei para trabalhar, o meu setor já era outro e nunca mais parei. Então, claro, especificamente para os jogos, quando me determinavam, né, o que é que eu ia cobrir naquele dia ou, né, qual seria a atividade, eu buscava mais informações. Evidentemente, existem modalidades que não são do nosso habitual, modalidades que naquela altura, pronto, eu arrisco dizer que eu nunca tinha assistido, não com a atenção necessária para trabalhar. Então, exigiu buscar regras de modalidade, né, me informar mais, decorar não só nome de atleta, mas rosto também, porque às vezes a gente está numa zona mista de estádio, que para quem não sabe é aquele espaço em que os atletas vão passando depois da competição e é ali que o repórter para o determinado atleta ou a determinada atleta para entrevistar. E já pensou, se tu não conhece o cara e passou o Usain Bolt ali, que pode ser um fenômeno mundial, mas que não está no nosso olhar do dia a dia, e tu deixa o cara passar? Não pode, né? Então, mais foi nesse sentido, assim, de uma atenção gigantesca e de estar preparada para trabalhar 30 dias sem folga, porque não tinha, né? Foram 30 dias realmente direto, de domingo a domingo, e muitas horas por dia, porque essas competições, elas são assim. Então, gerir um pouco de tudo isso, assim, mas é muito bom, é muito legal. E muitas acontecem de forma paralela, concomitante, né, sim, Caroline? Sim. E a questão da língua é muito importante, né? Porque são várias nacionalidades, várias línguas, né? E você tem que dominar pelo menos o inglês, né? Eu vou te dizer o seguinte, eu falava na época do Rio, 2016, eu falava o espanhol fluente porque meu marido é uruguaio e é professor de espanhol. Uhum. Então eu acabei tendo não digo nem essa facilidade, porque eu tive que aprender na marra, porque quando a gente ia visitar a família dele, imagina, eu falo pelos cotovelos, né? Então assim, eu chegava lá e eu queria me comunicar. E todo mundo pensa, espanhol e português é parecido. Vai pro interior do Uruguai, nós vamos conversar melhor. Numa festa de família com 30 pessoas. Eu imagino. Né? Então, foi assim um estímulo e pronto, aprendi e hoje isso realmente fluente, é tranquilo. E o inglês, em Porto Alegre, eu acabei me dedicando um pouco mais a isso, assim, mas ainda não era fluente. E então foi um desafio, assim, porque eu avisei, eu disse para minha chefia, eu disse, olha, eu entendo, por exemplo, quando eu fui entrevistar o Michael Phelps, eu fui com tudo preparado, foi uma situação curiosa, eu não sabia se ia encontrá-lo ou não, mas eu preparava coisas no idioma antes e deixava para fazer a decupagem, né, assistia aquilo para colocar na reportagem, depois na TV, porque daí eu podia assistir mais de uma vez e se eu não entendesse alguma coisa, eu chamava algum colega que dominasse realmente o idioma para me ajudar. Então a minha preparação foi muito nesse sentido, assim, sabe? As pautas que eu sabia, que nem essa vez do Usain Bolt é um exemplo. Era uma coletiva, então assim, tem isso também, não quer passar vergonha, né, de repente cometer alguma gafe, utilizando uma palavra ou uma conjugação errada e tal. Então eu sou sincera em te dizer que eu ia com perguntas prontas, mais de uma para caso pronto, quando chegasse a minha vez, né, que alguém já tivesse feito alguma outra anteriormente, que eu tivesse essa possibilidade e para mim por essa questão não foi colocado nada ao vivo, né? Então assim era muito mais fácil de gerir. Mas e quando era torcida, assim, isso é muito legal porque quem vai participar normalmente desses eventos, não dá para generalizar, claro,
mas as pessoas costumam ter vontade de se comunicar. Então, o idioma é da menor das barreiras, né? Então, às vezes, e eu já tinha passado por isso também na Copa de 2014, que foi no Brasil, pronto, a gente já tinha essa expertise, assim, de como lidar, como tratar, como utilizar, às vezes, algumas palavras que para eles também iam ser diferentes. Então, foi mais ou menos por ali. E acabou sendo um salto, com certeza, e um estímulo para melhorar nesse aspecto também e pronto, poder depois buscar novos desafios. Caroline, o que você achou da abertura dos Jogos Olímpicos de Paris? Teve gente que amou e teve gente que odiou. De que lado do time, de que time você joga aí? Eu sou do time dos jornalistas que eu vou apelar pelo meu direito à imparcialidade, o direito de estar em cima do muro. Olha, eu vou te dar minha opinião bem sincera. Eu acho que esse tipo de evento, eu entendo, e depois eles vieram com a justificativa. Vamos tocar no ponto que eu sei que incomodou muita gente, que foi a história ali como se fosse a Santa Ceia, né, com as drag queens e tal. Eu sei que isso incomodou muita gente. Depois eles vieram dizer que não, que era uma festa dos deuses, né, que era para ser a festa dos deuses do Olimpo. Mas eu acho que esse tipo de coisa abre margem para uma interpretação que num momento assim ela é desnecessária. Porque são os jogos, para mim, a interpretação dos Jogos Olímpicos, especialmente nesse ano, que tu tem, né, exatamente aí o mesmo número de homens e mulheres, por exemplo, participando. A ideia é da igualdade e do respeito. E eu acho que o respeito ele tem que ser em todos os aspectos, né? Seja em questão de gênero, raça, de cor, gênero, pronto, tudo, incluindo a questão religiosa. Então, assim, se sabiam que de repente podia ter essa interpretação, eu acho que podia ter sido evitado, sabe? Porque cria-se um constrangimento e uma visão desnecessária dentro de um contexto tão grande, tão maravilhoso de celebração. Então, eu vou fazer um lado de advogada mesmo, assim, sabe? Entendo, em parte... Acho que não era preciso, né? Tem outras maneiras de se incluir, de se celebrar e tal, para que todos mesmo, em todas as esferas, se sintam contemplados. Da mesma maneira, indo numa linha semelhante, né? Essa situação da boxeadora argelina, né? Que se criou aí toda uma polêmica. Nossa, eu vou te dizer que esse caso mexeu comigo, assim, porque... Poxa, é uma mulher que, né, treinou a vida inteira e é alvo de fake news por algumas questões que vão além da dualidade, né, de homem e mulher, são questões na verdade, biológicas e tal. Na verdade, rotularam ela, né, Caroline? E é o puro preconceito, né? Puro preconceito. Então... Esse é um outro aspecto que eu acho que o Comitê Olímpico devia ter regras, definições, tudo lá escrito, né, de uma maneira assim muito, muito firme, muito franca, muito dirigida, para que tudo fosse bem contemplado, né? É uma desvantagem, tá? Mas espera, será que é mesmo? Tem aqui isso que tem que ser atingido, que tem que ser, sabe? Então às vezes eu acho que falta ainda falta isso, assim, sabe? Uma visão mais ampla, evitar dar margem para espaços que possam vir a ser ocupados por quem realmente não quer contribuir, né? Por exemplo, quem dissemina fake news, como foi o caso desse da boxeadora. Pronto, as pessoas às vezes se sentem amparadas por situações que não estão bem esclarecidas, né? Para poder fazer esse tipo de coisa e que a gente sabe que tem a repercussão ampla. Hoje em dia com a internet é uma coisa de louco, né? É verdade. Bom, e para quem assistiu na televisão, a abertura estava maravilhosa, porque eu acredito que a abertura ela foi um pouco pensada nessa questão de ser televisionada, porque quem estava lá talvez não tenha conseguido acompanhar toda a abertura, porque ela foi diferente, foi ali pelo Rio Sena, né? Enfim, qual que é a tua avaliação, Sim. Caroline? Eu acho que é legal, os jogos também servem nesse sentido, assim, né, de buscar uma inovação e uma aproximação com aquilo que tem a ver com as origens, com a cultura, com aquilo que o povo tem
não digo necessariamente de melhor, mas que tem como identidade, né? Vou fazer um paralelo em relação à arena do vôlei de praia, que para mim foi o lugar mais bonito que eles montaram ao pé da Torre Eiffel. Incrível. E aquela imagem quando abriu, nossa, fantástica. Então, assim, o país que está sediando, eu acho que a intenção justamente é essa, né? Poder mostrar um pouco daquilo que ele tem de melhor e aquilo que caracteriza. Falar em França, não necessariamente só em Paris, mas França, a primeira imagem costumeiramente que vem é a Torre Eiffel, é o Sena. Então, eles poderem utilizar desses elementos para uma abertura diferente, pô, super legal, né? Da mesma maneira, no Rio de Janeiro, seria estranho pensar numa abertura que não fosse necessariamente no Maracanã, porque o Maracanã é um palco conhecido, né, mundialmente, apesar de terem outros pontos de interesse na cidade, a geografia não é exatamente favorável para esse tipo de coisa como foi em Paris. Mas eu achei muito legal, eu sou muito entusiasta, né? Eu acho que tudo aquilo que vem para fazer o diferente, volto a dizer, num sentido agregador e de troca cultural e de nos ensinar de certa forma também, eu acredito que é sempre bom, é sempre positivo. Legal. Bom, como você bem comentou, foi a primeira vez em que os Jogos Olímpicos contou aí com a total igualdade de gênero, né? 50% de homens, 50% de mulheres. Isso deve se perpetuar a partir de agora, Caroline? Pô, é difícil dizer, né? Eu considero que tão importante quanto esse número é a situação agora do Brasil, né? Que tem as medalhistas de ouro, porque são as medalhistas de ouro. Se eu não me engano, é a primeira vez na história, né? Que isso acontece, só mulheres conquistarem medalhas de ouro. E a maioria delas taurinas, né? Pois então, eu vi ontem uma publicação da Super Interessante falando sobre isso, que tem uma explicação lógica para essa situação que muita gente estava colocando como astrologia e tal, né, o poder das taurinas, mas tem uma explicação lógica pela questão das categorias e tal, que pronto, favorece esse período do ano para a competição. Mas sobre essa questão da igualdade, eu acho que chama muito a atenção, porque o esporte, até faz parte da minha tese de doutorado, tá? Sempre foi um campo muito masculino. No Brasil, até o final dos anos 80, as mulheres eram impedidas de praticar muitas modalidades, incluindo o futebol, né? Que hoje a gente tem aí esse jogão às 4 da tarde. Então, assim, o que eu deixo de dica para as pessoas é para evitarem a comparação. Eu sempre vejo muita gente que assiste, por exemplo, futebol feminino e que assistiu um futebol masculino. Não vai assistir, é o mesmo esporte, mas são situações, são modalidades, tudo é diferente. Então, assim, para que apreciem a beleza de cada esporte, enfim, com suas nuances, com suas particularidades, que possam torcer, possam querer agregar, possam curtir, e dar espaço para que todos possam desenvolver as suas habilidades, né? O esporte é uma coisa maravilhosa, só faz bem, e pronto. Eu acho muito difícil prever que essa igualdade venha a se perpetuar. O que eu acredito é que, pronto, nós caminhamos aí para um mundo, não na sua generalidade, mas assim com maiores expressões de espaços com possibilidades para serem ocupadas, espaços a serem ocupados também por pessoas que tenham qualidade e que a questão do gênero, é homem e é mulher, isso é secundário. Então eu acredito que isso é sempre importante, e eu torci muito pela Rebeca, não é dessa Olimpíada que eu sou fã dela, já faz mais tempo, porque, nossa, eu gosto muito de ginástica, sempre gostei, sempre achei fantástico, desde a Daiane dos Santos, desde antes, né? Os irmãos Hipólito, tudo, sempre curti muito assistir, e é inegável, quando a gente tem uma atleta ou um atleta, pronto, que quer que seja, se destacando assim, dá mais vontade ainda da gente acompanhar um esporte mesmo que a gente goste, de torcer. Ninguém quer perder, todo mundo quer torcer para quem ganha, isso é um fato. Então, assim, vendo isso, com certeza é um estímulo. Minha filha tem 2 anos e meio, eu estava com ela na frente da TV e mostrando para ela, e dizia, olha ali que no solo, porque ela gosta muito de música, né? E aí
na parte do solo, mostrando para ela. Eu disse, olha ali, olha essa música que bonita que vai tocar agora. E aí ela via, né, os saltos e dizia, mamãe, ela não tem medo. Eu disse, não, filha, ela já superou o medo. Ela ficava pensando. Então, eu acho que é isso também, sabe? Mesmo que nós não venhamos, que Valentina não venha a ser uma atleta profissional, ela ter essa ideia de que é possível, né, essas inspirações, porque o esporte, a atividade física só faz bem, né? E eu acho isso que é muito legal e que a gente tende aí a ver novas gerações com... E precisa incentivo, né? A gente tem que sempre lembrar disso, né? Tem que botar dinheiro, não adianta só chegar em ano de Olimpíada a gente querer ver medalha, tem que botar dinheiro, futebol, esporte de um modo geral, não só o futebol, tem que ser política pública, porque... O futebol já anda com suas próprias pernas há muito tempo e dá muito dinheiro, né? O que não está nesse rol precisa, sim, ser estimulado, com certeza. Eu não sei tu, mas eu na escola, exceto durante o ensino fundamental, assim, que pronto, não foi em escola pública, mas quando era em escola pública, largava uma bola pra gente jogar e pronto, né? Não tinha acesso às outras modalidades. Então, daqui a pouco, quanto atleta aí que se perde, porque no básico da educação física é só largado uma bola ali pra galera jogar e é isso aí e acabou, né? Então, passa por essa noção, quando eu digo política pública, é isso, né? Então, ter isso, assim, mais inserido no contexto. O pessoal gosta muito, às vezes, de comparar com os Estados Unidos, mas a gente vê as bolsas nas universidades que eles têm lá para os atletas, a maneira como vem uma estruturação desde cedo. Então, esses exemplos bons, assim, a gente tem que copiar. Às vezes a gente fala em política pública, o pessoal pensa, vai tirar dinheiro da saúde, vai tirar dinheiro. Não é tirar dinheiro, é organizar, né? É óbvio que depois que precisa incentivo financeiro, mas essa questão, assim, né, de ter uma organização esportiva e uma consciência esportiva para além de 4 em 4 anos é muito importante. Com certeza. Ainda sobre essa questão de gênero, Caroline, a gente tem também agora a questão da narração feminina, né? Que chegou há pouco aí no Brasil, eu até achei que demorou muito. Eu quando ouço a Renata Silveira, por exemplo, ou a Natália Lara, olha, tem gente, tu acredita que tem gente que me diz que troca de canal porque não gosta da narração? Acredito porque é costume. Se a gente for ler aí, pronto, fazer uma tese dá trabalho, mas tem o seu lado bom que a gente aprende muita coisa e consegue trazer coisas assim para a realidade, né? Então, é uma construção muito antiga, inclusive sobre padrão vocal, né? Se a gente for ver, posso te dar exemplos aí de inúmeras mulheres em outras carreiras, inclusive jornalística, comigo já aconteceu, de mandarem engrossar a voz, porque uma voz mais grossa representa mais credibilidade. Tu já deve ter ouvido isso também. E então, assim, na narração que a gente está acostumada, né, há muito, muito, muito tempo, com a exceção de esportes olímpicos, que uma ou outra mulher, anteriormente a essas que tu citaste e outras, tiveram a oportunidade de desenvolver essa ação, isso não existia, como tu também bem disseste. Então, assim, é uma construção de as pessoas se acostumarem, e realmente uma questão de costume, assim como em termos de jornalismo esportivo, até 20, 30 anos atrás era impensável a gente ver tanta mulher como se vê hoje. E ainda tem restrição quanto a isso, por mais que muitas já tenham mostrado, né, capacidade. Mas é uma questão de costume, isso não vai ser de uma hora para outra, porque isso expande, isso vai além, isso rompe a bolha do mundinho esportivo, né? Isso diz respeito a uma série de questões assim da sociedade, e eu admiro as empresas que insistem nisso, né? Eu acompanhei o início da Renata lá no Fox Sports. Ela começou com a gente lá naquele programa de narração para a Copa de 2018, que foi o Narra Quem Sabe, que foi uma competição que foi desenvolvida, estruturada pela Vanessa Rich, que foi narradora esportiva também, é uma das pioneiras, especialmente em Jogos Olímpicos, mesmo não tendo narrado futebol.
e ver, né, ganhar essa projeção e elas terem mais espaço. Eu acho que isso é muito legal. Eu não julgo quem troca de canal. Eu teve uma entrevista do Silvio Luiz, faz algum tempo já, se eu não me engano foi em 2021. Agora eu não quero cometer a gafe do tempo, né, pronto, mas já faz, por óbvio, né, já faz algum tempo. Sim. E ele disse que ele não conseguia ouvir, que ele trocava de canal. E ele deixou isso muito claro, tanto que depois disso a Silvana Mariano, que é narradora da ESPN, comentou, deu uma entrevista no mesmo podcast, aí colocaram para ela ouvir esse depoimento do Silvio Luiz, e ela disse, olha, eu entendo o que ele quer dizer, porque é uma questão de hábito. O Silvio Luiz dizia, eu não consigo ouvir, eu troco de canal, mas eu não quero que elas não narrem. Eu não quero tirar o direito delas narrarem. Eu ainda não consigo ouvir. E eu acho que isso é compreensível, contanto que não haja desrespeito, como na maioria das vezes acontece, né, de dizer, essa mulher não presta, essa mulher não tinha que estar fazendo isso, esse espaço não deveria existir, narrar é coisa de homem. Eu acho que o problema está nesse tipo de comentário. A adequação do ouvido, a adequação das próprias profissionais, porque exige um outro tipo de impostação, de projeção da voz, um outro ritmo. As pessoas às vezes têm que pensar que essa atividade ela foi desenvolvida por homens e é desenvolvida por homens há muitos anos. Então, assim, entre esse começo e uma efetiva qualificação e com mais mulheres podendo competir por esse espaço, porque a competição leva à qualidade, né, a gente ainda vai ter algum tempo. Então, assim, para quem ainda escuta a narração e diz, não gosto, vou trocar de canal, dá uma chance, não gostou mesmo, troca, tenta outro dia, sabe? Mas não vão lá na rede social da mulher encher a mulher de xingamento. Primeiro que isso é falta total de educação. Segundo que é falta total de empatia. Terceiro, não precisa, né? Dá tempo ao tempo. Não, se você não gosta, tem outro que gosta, né? Então, assim, eu acho que passa muito por isso, assim, pela questão de educação, educacional, de respeito e de entender que por mais que as pessoas nos vejam, e aí eu vou trazer para mim também, nos vejam nas casas delas ou nos escutem, nós não somos pessoas públicas no sentido assim de que não merecem respeito, ou que só por essa presença exista uma proximidade que permita esse tipo de coisa. A internet acabou também dando um pouco de uma noção errada nesse sentido, das pessoas acharem que, porque é público, eu posso ir lá falar, posso ir lá xingar, posso chamar de tudo e mais um pouco, porque ela é pública, ela assume o risco, e não é bem assim, né? E muitas vezes as pessoas se sentem blindadas aí por um perfil na rede social, mas é bom lembrar que sempre tem responsabilização, né? E isso, assim, não existe a necessidade. Para quê? Eu sempre peço, se as pessoas não conseguem por si só, né, colocar o padrão, o limite, e serve para outras coisas também, para cara que mexe com mulher, quantas situações, né, a gente já viveu de estar, às vezes, ali fazendo alguma reportagem e os caras vêm encher o saco. Já tive colega que quase foi beijada ao vivo. Então, assim, para quê? Né? Se você não tem esse autocontrole por si só, imagine se fosse sua mãe, sua filha, né? Sua irmã, sua namorada, né? Os nossos corpos como mulheres também não são públicos. Aí a gente escuta às vezes assim, mas o cara foi só fazer uma brincadeirinha, ou o cara não pode mais nem cantar a mulher. Calma, são coisas diferentes, né? O meu espaço começa, o meu espaço termina quando começa o do outro. Então, assim, permissividade, né? Exceção, você é gerente do banco, está ali te atendendo, tu não vai lá tentar beijar a mulher. O que te faz a diferença de ser uma repórter que está lá fazendo o trabalho dela, né? Ou, por exemplo, foi te atender em algum lugar uma farmacêutica. Eu não gostei dessa farmacêutica, essa farmacêutica foi mal educada aqui comigo, ou algum motivo eu não gostei dela. Eu vou lá na rede social dela xingar ela. Como é que a gente não vê? Eu sei que a comparação parece um pouco esdrúxula, assim, mas a gente não vê esse tipo de coisa como se vê com pessoas, então vamos usar a palavra públicas, né? Então eu acho que essa consciência, às vezes, que as pessoas têm que ter um pouquinho, assim, que faria bem. Perfeito. Bom, Caroline,
O que tu tá achando do desempenho do time Brasil nessas Olimpíadas e o que mais tem te chamado a atenção, assim, de um modo geral, nos jogos? Que tu tem observado, assim, dito, poxa, não tinha percebido isso ainda. Essa pergunta é difícil. Sobre o time Brasil, algumas medalhas assim eu esperava que pelo menos fossem chegar um pouco mais. O vôlei masculino, por exemplo, me causou um pouco de estranheza, assim, sabe? Concordo contigo. Não é? O Isaquias também, que, poxa, faz um trabalho maravilhoso na canoagem e tal, ficou com a prata. Esse resultado fantástico, mas tinha aquela ideia, né, de que até pelo desempenho dele e tudo, e que daqui a pouco podia chegar no ouro. Então, assim, algumas coisas, mas pronto, é competição, a gente tem que pensar que do outro lado tem atletas que também se prepararam, né, eu ia dizer 4 anos, mas a gente teve o ano a mais de Tóquio aí pela questão da pandemia, mas que se prepararam nesse ciclo olímpico para chegar tão bem quanto. O basquete, pronto, a gente já imaginava que fosse cair para os Estados Unidos. Não acho que tenha sido um vexame. Se a gente for comparar, né, o que tem de investimento a NBA e o que representa a NBA com o que é o basquete brasileiro e o basquete de base e tudo, nada fora da curva. Então esse também já não esperava. E que venha me surpreendendo, assim... eu vou falar pelo aspecto positivo. Para mim, a melhor surpresa é a do futebol feminino, dessa final de hoje, porque com o desempenho que tinha tido na primeira fase, eu jurava para ti que o Brasil ia cair de imediato. Não imaginei nunca que fosse passar pela França. Donas da casa, eles têm tido uma estruturação muito legal do futebol feminino, com clubes como o PSG botando realmente grana, sabe? E aí, poxa, né, do Brasil que teve aquele desempenho pífio na primeira fase, que passou ali se arrastando, conseguir chegar no final. Eu acho que esse jogo contra a Espanha deu um gás tremendo e pronto, vou torcer muito hoje. Não vou dizer que estou com expectativa, porque esse eu acho que é um aspecto assim que às vezes, eu sei que muita gente que está ouvindo de repente vai concordar comigo, que é o emocional, assim, sabe? Às vezes parece que, poxa, alguns dos nossos atletas, e eu sei que é difícil, mas parece que tem talento sobrando, mas que essa pressão pela conquista, que esse lado assim, o emocional, ou no caso do Brasil, que se eu não me engano não ganha dos Estados Unidos desde 2014 no futebol feminino, que elas foram nossas algozes em outras oportunidades de Jogos Olímpicos. Então, assim, eu acho que por ser a última partida da Marta em Jogos Olímpicos pela seleção, apesar de achar que ela não deveria ser titular, sou muito sincera em relação a isso, é uma série de fatores, assim, né, que acabam, uma conjunção aí para deixar tudo com um peso ainda maior. Na tua visão, Carolina, a Marta perdeu um pouco a cabeça naquele cartão vermelho, naquele episódio da expulsão dela? Foi, e ela sabe disso, e é muito difícil porque tá no calor do jogo, né, na emoção ali. A gente já viu isso acontecer em outros esportes, no futebol, com outros jogadores do masculino, por exemplo, né, poderíamos aí fazer uma lista gigante nesse sentido, porque naquela hora ali, nossa, e volto a dizer, aí eu vou puxar de novo pelo aspecto emocional. É por isso que eu acho que ela não deveria ser titular hoje, porque eu acho que é um peso muito grande nas costas, pelo fato de ela já ter conquistado tudo que conquistou, especialmente de maneira individual, né? Todas as premiações, pelo fato de ser The Last Dance, né? A última dança, a última oportunidade. Então eu acho que pesa tudo isso, sim, e porque ela sabe que, por mais que a Marta é uma jogadora que é exemplo para muitos atletas em termos físicos, em termos de se cuidar, em termos de salvo as distâncias. Eu não estou fazendo uma comparação idêntica, né? Mas assim, para mim um cara que é fenomenal nesse sentido é o Cristiano Ronaldo. Outro com quem eu trabalhei de perto, primeiro no Grêmio, depois no Palmeiras, que foi o Zé Roberto. São atletas no real sentido da palavra, que se cuidam muito, né? Que tem uma capacidade de ir muito além. O Zé jogou até depois dos 40, o Cristiano tá aí, pode estar jogando na Arábia, não tá mais 100%, mas pronto. E com a Marta acontece a mesma coisa. Agora,
entre conseguir jogar, né, em alto nível e entre ser o que era antes, aí já existe uma larga distância. Vou me dizer, fazendo agora de novo a comparação com o Cristiano, né? Nós vimos aqui agora a Eurocopa, acompanhei mais os jogos do que os do Brasil, ou os do que da Copa América por conta de fuso horário. Sim. Que aqui os jogos aconteciam tudo de madrugada, era complicado assistir. E tu via assim, por exemplo, ele já fez tudo o que fez de gol na temporada passada, mas quando chega numa competição como foi a Copa América, não é mais o Cristiano que era antes, não é mais o mesmo, sabe? E eu acho que com a Marta acontece um pouco isso também. É uma jogadora experiente, é uma jogadora fantástica em termos de grupo. Eu tenho certeza que muito do que hoje a gente vê na seleção brasileira masculina, em termos negativos, acontece porque a gente não teve jogadores de grande expressão conseguindo fazer uma transição, uma continuidade, que a gente vê outros países, ou no caso do feminino, podendo ter um pouquinho mais, assim. Não estou usando o feminino do Brasil como parâmetro, mas posso dar o exemplo do Uruguai, né? Luiz Soares estava lá, entendeu? Entrou, e eu acho que são atletas com largas vivências, assim, e que têm uma capacidade de trabalhar o grupo, mesmo que não entrem em campo, que conhecem seus atalhos. Então, ter esses profissionais, ou no caso de hoje a Marta não entrar como titular, como eu acho que não deveria, se tu coloca a Marta no segundo tempo, em que as atletas vão estar mais cansadas, né? Especialmente as adversárias. É uma jogadora que exige uma marcação atenta, por mais que não esteja, né, no seu 100% ou no seu auge, né, como foi um dia. E então, são todas questões assim que eu considero que precisam ser levadas em consideração, mas se eu fosse técnica da seleção brasileira, especialmente pelo que o Brasil demonstrou contra a Espanha, time que está ganhando não se mexe. Marta, para mim, é banco. É verdade, eu concordo contigo. Olha, eu acho que ontem também a Ana Patrícia e a Duda, falando agora sobre vôlei, lavaram a alma do voleibol brasileiro, sim, né? Porque, sim, poxa vida, eu tive uma grande decepção, especialmente com as meninas, viu, no vôlei. Eu achei que elas iam mais longe. Eu também. E eu gosto muito do Zé Roberto, sabe? Da Gabi também gosto muito como jogadora e tal, entrando assim nessas individualidades, assim, mas do Zé Roberto especialmente. Às vezes que tive a oportunidade de entrevistá-lo, assim, é aquilo que vocês veem em quadro, é uma pessoa de uma finesse, assim, é um cara diferente. E às vezes a gente tem a interpretação do público, né, que diz, porque o jornalista só gosta daquele porque, né, é parceiro deles ou porque trata bem a imprensa. Não, mas sabe quando tu conversa com alguém que, para além de ser educado, gentil, que tu vê que tem um domínio legal de grupo e muito conhecimento. Ele não precisa provar nada para ninguém, não é o que eu estou dizendo aqui hoje que vai fazer alguma diferença. Sim. Mas essas pessoas, às vezes, nos estimulam a torcer ainda mais. E eu gosto muito do vôlei feminino do Brasil. Do vôlei masculino também, muito, 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 apesar de eu achar que no vôlei masculino também acontece um pouco dessa questão que eu comentei antes, da transição geracional, assim, e de faltar, apesar de ter ali, por exemplo, o Bruninho e tal, mas faltar alguns jogadores, assim, de peso, de referência. Chega um momento que, né, e no Brasil, sou sincera em te dizer, a Fernanda Garay, gaúcha, em Porto Alegre, né? Vou chamar nossa conterrânea de um modo geral, apesar de não ser da mesma cidade. Era uma jogadora assim. Se a gente for olhar, não precisa nem ser só agora Tóquio, mas no próprio Rio, 2012, eu me lembro que entrevistei ela em Porto Alegre pela Record depois que voltou dos Jogos Olímpicos. Era uma jogadora assim de muito peso em quadra e de conseguir regular, acho que muito esse emocional, sabe? De conseguir acalmar, de conseguir gerenciar momentos assim de maior intranquilidade. Então, pronto. Mas faz parte, né? É o jogo. Eu acho que o meu marido sempre diz isso. Eu gosto, às vezes, de ouvir, e quando, às vezes, eu vou criticar, eu paro e lembro do Leonardo dizendo. Ele diz assim, que quando alguém vence a gente, a tendência normalmente é a gente apontar os dedos para os nossos culpados, sendo que às vezes o adversário que realmente conseguiu ser superior, né? A gente às vezes tem que ter um pouco essa
essa diferenciação. Daqui a pouco as gurias, não foi o caso, acho que começaram mal ali, né? O início do jogo contra os Estados Unidos foi mal, da seleção feminina, mas o que eu quero dizer, assim, que às vezes, poxa, o grupo até dá o seu melhor, mas as outras conseguem ser tão superiores e é do jogo, e isso acontece, e isso não minimiza o trabalho que elas fizeram, né? Apesar de, claro, a gente como torcedor tem uma expectativa sempre gigante, porque no vôlei o Brasil sempre foi muito forte. Sempre. E falando sobre vôlei, França acaba de conquistar a medalha de ouro, né? No voleibol masculino. Olha aí, viu? Pronto. Eu não estou acompanhando, estou aqui falando contigo, não estou nem com o olho na TV, até porque, pronto, um foco em cada coisa de cada vez. Mas eu falo na questão, assim, do desempenho do time Brasil, porque nós tivemos Rio 2016 e Tóquio 2020, com o Brasil conquistando em cada uma das edições 7 medalhas de ouro, totalizando, né, no Rio 19 medalhas no total, e em Tóquio, que foi o melhor desempenho da história, né, do time Brasil, 21 medalhas. E nesse ano nós estamos apenas, faltando um dia para finalizar aí os Jogos Olímpicos, apenas com 3 medalhas de ouro. O que aconteceu, Carolina? Eu volto a bater na questão da transição, né? Da transição de gerações em alguns esportes que a gente sempre foi forte, como é o caso do vôlei, tanto feminino quanto do masculino. Tem a questão do futebol masculino, que nessa edição não está participando, né? Acaba sendo até estranho, mas vai ao encontro de tudo aquilo que a gente tem visto. O país do futebol não está representado, né? No time masculino. Eu vi muita gente brincando que o Brasil não é o país mas o país do futebol e é o país da ginástica e de outras modalidades. Eu não vou muito por aí. Eu acho que o futebol é uma paixão nacional, explica muito a nossa construção como sociedade. A gente vai continuar sempre sendo o país do futebol, mas algumas coisas em quem gerencia o nosso futebol que precisam ser um pouquinho atualizadas, e não que essa ideia de que país do futebol vai ser sempre suficiente para nos colocar, né, no topo ou à frente de algumas coisas. É engraçado, só fazendo um parêntese, que naquilo que a gente tem de mais forte como país do futebol, que sempre foi a habilidade, sempre foi ter jogadores especiais. Ontem eu até vi uma entrevista do Túlio Maravilha falando sobre isso. E a entrevista era curiosa, porque ele falou uma coisa, curiosamente falou uma coisa que eu achei interessante. Eu digo, no fundo tem razão, fazendo uma comparação com quando ele jogava e quando estava no auge, né? Outros grandes jogadores, grandes camisas 9, que estavam também em, meu Deus, fases excelentes, assim. E ele diz que hoje, muito do problema que na visão do Túlio explica o fato de a gente não ter mais um camisa 9 de expressão na seleção brasileira, é o fato das categorias de base moldarem jogadores de acordo com o futebol europeu, de fazer jogador para ser vendido. Então, se a gente é país do futebol, a gente forma jogadores que não tem a ver com a nossa essência, né? Tem um pouco, às vezes, disso, assim. E outra em termos organizacionais. Falo sem nenhum pudor, sem nenhuma vergonha, de que o trabalho da CBF tem sido pífio em termos gerais, assim, de construção, de entendimento do que é futebol. A gente vive aí há muitos anos, né, denúncias em termos de corrupção, de situações constrangedoras até relacionadas à confederação, e que uma hora iam estourar no esporte, porque quando a qualidade individual acaba e que se precisa do geral, de um entendimento macro, aí a coisa desanda, né? Eu sei que não era o ponto principal aí da tua pergunta, mas eu acredito que algumas questões organizacionais, assim, acabam pesando bastante em termos de desempenho. Mas falasse do ouro, né? Sim. No skate, eu imaginava que fosse vir, não veio. No surf, sacanearam Medina, desculpa a minha expressão, mas o que aconteceu? Gente, como é que não tem onda? Você não vai ganhar medalha, você não vai ter a oportunidade ali de, sinceramente, fazer o seu melhor, porque o mar não colaborou. Então, assim, não pode, né? Isso é outra questão, que entra naquilo que a gente falava lá no início, sobre o quanto uma edição de Jogos Olímpicos ela tem que estar bem organizada para imaginar e compreender todas as situações. Vai acontecer isso aí,
mano, faz piscina artificial. Vocês podem procurar aí N vídeos do Medina surfando em piscina com onda artificial e pronto, não tem dúvida nenhuma de que ele teria sido ouro nessa edição. Então, acho que aconteceram algumas coisas assim. Outros exemplos, no judô, eu acho que algumas irregularidades ali aconteceram sim, não sou especialista no termo, mas ouvindo especialistas, acho que, a Rafaela Silva, a adversária correndo dela, era bronze, mas pronto, aquilo ali já explica muita coisa, né? Então, esses Jogos Olímpicos, não sei se vai ser a edição mas dentre as mais televisionadas e com mais olhos, porque hoje em dia todo mundo tem um olho na palma da mão para gravar de tudo, né? São muitos olhos a se levar em consideração. É aquela, assim, com mais situações a serem, como direi, analisadas, criticadas e com capacidade de gerar dúvida sobre as decisões tomadas na própria ginástica, ali algumas coisas que ficaram, inclusive, né, tem atleta recorrendo ainda sobre a questão do bronze, que teve a norte-americana, que não me recordo o nome dela agora, a Simone Biles e a Rebeca, naquele pódio, né, o histórico pódio, enfim, recorrendo para esse terceiro lugar por considerar que teve nota ali que não foi adequada. Então, assim, mas eu não faço terra arrasada com base em números. Eu acho que os desempenhos, assim, especialmente em esportes não tão populares, né, o bronze que a gente teve ontem aí nos 400 metros com barreira, poxa, né, foge um pouco daquilo também que se imaginava, que se esperava. Ontem a gente teve também aquele desempenho super bonito, né, na ginástica rítmica. Então, assim, são coisas, poxa, um pouco diferentes e que nos fazem, quem sabe, né, ter esperança para os próximos jogos e quem sabe também para mais transmissões e mais foco e mais patrocínio e mais incentivo para esses atletas nesse próximo ciclo olímpico até Los Angeles. Muito bem. Olha, a cada edição, né, Caroline, novas modalidades também a gente aprende, a gente observa mais, né? O exemplo esse ano para nós aqui, para mim de forma particular, foi o tênis de mesa, que a gente tem aqui como ping-pong, né? Que é uma modalidade que ela não é tão explorada, assim, não é tão televisionada, e a gente quase chegou lá, né? E assim são várias outras modalidades que talvez por falta de espaço, a gente sabe que o futebol ele tem um espaço maior porque rola muita grana, né? Mas tem outros esportes tão bacanas quanto o futebol que mereciam talvez um espaço maior até para incentivar novos atletas, né? Muito. Eu vou te dizer que de todos, o que mais me chamou a atenção, que a gente até estava assistindo ontem aqui à tardinha, foi o breaking. Eu disse, acho engraçado, e algumas pessoas na internet estavam comentando, poxa, como é que pode o breaking ser esporte olímpico e o karatê não? Ou como pode o breaking ser esporte olímpico e o futsal não? Então sempre tem algumas contestações nesse sentido, assim, mas pronto, faz parte e são com certeza espaços legais assim, para a gente aprender sobre novas modalidades e sobre novos atletas e dar visibilidade para esses atletas, né, para que não fique só nesses períodos. Tu falaste antes de outras medalhas, me ocorreu agora também na natação, na maratona aquática, né, que a gente sempre teve com a Ana Marcela, sempre beliscando medalha e esse ano não deu. Então tem tudo isso, né? São situações assim que são um pouco curiosas, seja no aspecto de assistir, seja no aspecto de questionar, né? Por que ganhou, por que não ganhou, o que é que está faltando, o que é que está mudando. Mas o esporte, eu acredito que ele mova tantas paixões, não só pelo patriotismo que ele desperta, porque a gente pode, até vi rede social é perfeita para isso, né? Eu vi um comentário numa postagem da Hermoso, da Espanha, e eu, depois daquela polêmica toda com o Brasil, depois do jogo do futebol feminino, e aí um cara falando disse,
calma aí. Só quem pode falar mal do Brasil é o brasileiro. Em época de Jogos Olímpicos, todo mundo vira não é nem 100, é 1000% patriota. E é mais ou menos isso, sabe? Eu acho que o sentimento assim que desperta é muito legal e seria muito bom que ele pudesse, né, se propagar pelos anos seguintes, assim, em todos os aspectos, porque, pronto, é muito legal mesmo. Agora a Espanha não engoliu muito bem a derrota, né? Vai chorar, manda áudio. Não é? Pronto, são campeãs do mundo, é normal, mas elas têm que entender que depois eu vi comentários, inclusive de uma das atletas dizendo que ela não quis dizer que o Brasil não jogava futebol, que ela inclusive era muito fã da Marta, que ela tinha começado no futebol por causa da Marta, né? Pronto, tudo isso. Agora, é óbvio que elas ficaram mexidas, mas um jogo também se ganha assim, né? Faz parte e pronto, ninguém quer perder, claro que não, mas em nenhum momento se pode dizer que houve atitude antidesportiva por falta das brasileiras, num sentido assim, né, como eu digo, do que está lá na regrinha. Falar, todo mundo fala e é natural, são coisas quentes do jogo. Agora, ela também não pode chegar para a gente, também seria muito fácil poder reclamar do que aconteceu em termos de arbitragem diante da França, agora diante da Espanha. Quando é que vocês viram mais de 15 minutos de acréscimo? É verdade. Isso é um absurdo, isso é vergonhoso. Então, assim, podem dar as justificativas que quiserem, mas isso aí também não tá legal. Então, pronto. E reclamar e discutir faz parte do jogo também. Ontem eu vi no vôlei de praia, né? Também teve ânimos um pouco mais acirrados. Quase 2 medalhas surgiram ali, né? É isso aí, faz parte, é do jogo, né? É o calor da hora, a gente vê isso em outros esportes o tempo inteiro, e eu acho que nos Jogos Olímpicos isso fica mais evidenciado, assim, porque, volto a dizer, são muitos olhos de muitas pessoas e os atletas hoje eles não dependem mais também só da mídia tradicional para colocar aquilo que eles pensam, né? Pronto, tem as próprias redes sociais e isso também acaba dando uma outra projeção para tudo isso, para coisas que antes talvez nem fossem motivo de pauta ou de tanta repercussão e que hoje acabam ganhando justamente por isso, porque nas redes isso vira, né, uma discussão gigante, são muitas pessoas com opiniões diferentes também, podendo se mobilizar e falar sobre isso e acontece aquilo que a gente acaba vendo. Outra modalidade que me traz saudades é a vela, viu, Caroline? Porque depois do judô é a modalidade que mais tem medalhas, inclusive é maior número de ouros, né? E que saudade da Martine e do Torben Grael, né? Pois esse ano eu achei que elas fossem, né? Teve uma matéria elas contando que tinham ganhado peso para conseguir competir. Às vezes a gente imagina, né, que é só o contrário, mas não, por algumas questões de balanceamento e tal, pronto. E é uma modalidade histórica do Brasil e que esse ano acabou não vingando, mas volto a dizer, são fases, são ciclos. Eu me lembro da gente entrevistando elas na Casa do Brasil em 2016 e passa um pouco por isso também, né? A gente poder olhar um pouco para os feitos, para aquilo que já foi conquistado e tem em mente que pronto, não vai ser bem assim. Quando a gente imaginou estar ganhando um ouro na ginástica da maneira como foi agora, desbancando a atleta que hoje, né, arrisco a dizer que é o maior fenômeno mundial, então, que é a Simone Biles no caso. É verdade. Então é uma série de questões aí que precisam ser levadas em consideração. Deu choro aí, tem alguém com saudade da mãe. Deu pra ouvir, ela bateu na porta, que eu tô aqui no quarto, e ela veio aqui bater na porta e o pai dela tirou daqui. Só a mamãe tá falando, espera um pouquinho. Já vamos liberar a mamãe, calma aí. Tá bem, não, ela sabe, ela entende. 21 minutos faltando agora para as 10, pra gente se encaminhando,
Caroline, para final aqui do nosso bate-papo, da nossa entrevista. Você falava antes sobre os incentivos que vêm desde a escola, né? Muitas vezes a gente tem mesmo somente, né, os professores dão uma bola e você decide se quer jogar futebol, quer jogar voleibol, quando muito um basquete, que é muito raro, né? As escolas nem todas contam com tabela de basquete, né? Outras demoram muito tempo para receber esse material. E o atletismo, hein? A educação física, será que tem material e equipamento disponível nas escolas para ensinar? Porque uma vez isso era muito mais frequente, comumente ensinado nas escolas, né? Pois é, eu não saberia te dizer da atual situação, como é que está isso aí, mas o que eu vejo hoje é que muitas das revelações do atletismo acabam saindo de projetos sociais, né? E não necessariamente das escolas. N atletas aí, se a gente for ver que ganharam destaque ou algum tipo de projeção, tem como base os projetos sociais e não necessariamente a escola. Antes desses projetos, nunca tinham tido contato e aí às vezes é engraçado porque são ações, né, de organizações não governamentais, projetos que são estimulados às vezes por empresas que decidem, né, criar alguma coisa ou outra, especialmente nas comunidades. Então aquele interesse que eu acho que é o maior benefício do esporte, para além das questões físicas, esse lado não só da inserção social, mas de às vezes mostrar, né, para crianças que vivem em situações de vulnerabilidade que existem outras possibilidades, outros caminhos, e é algo assim fantástico. Sei que a gente costuma pensar nesse aspecto só sobre o Brasil, mas eu estava vendo uma entrevista da própria Simone Biles, que tem uma história, né, muito, muito interessante assim, nesse sentido, que morava num orfanato e depois os avós conseguiram a guarda dela e dos irmãos, e ela acabou indo aos 6 anos, se eu não me engano, para um projeto social para fazer aulas de ginástica por incentivo do avô. Então, assim, eu acho que esse é o principal benefício. E se a gente fosse olhar quantas Rebecas, de repente, não teriam, né, seja na nossa Sobradinho, no nosso Arroio do Tigre, crianças que poderiam demonstrar algum tipo de talento se fossem existentes mais espaços nesse sentido, né? E eu acredito que o atletismo, porque se for pensar, eu tive um colega que no Rio de Janeiro, que por muito tempo foi atleta do atletismo, não chegou a competir internacionalmente, mas pronto, estava sempre lá. E ele fazia um trabalho no estádio Newton Santos, que foi reformado para os Jogos Olímpicos. E aí ele comentava, ele disse: Carol, é claro que depois, quando a gente chega num determinado patamar, as sapatilhas, elas são necessárias, né? Algumas coisas de treinamento, elas fazem diferença, mas basicamente, no caso específico, né, das provas de velocidade, não entrando em outros aspectos como, né, arremesso de peso, dardo, entre outras coisas. Mas a corrida em si, as provas de velocidade, elas exigem basicamente do corpo. Ele disse: eu comecei correndo descalço. Então eu acho que passa um pouco por isso também, né? A mesma simplicidade que a gente tem no futebol, salvo as distâncias, e que tornam essas práticas assim mais, digamos assim, de mais fácil acesso do que outras, que, como a vela, por exemplo, né, como o próprio tênis, que exigem alguns investimentos que, infelizmente, não estão acessíveis a todos, e não só não estão acessíveis às pessoas, né, de forma individual, mas como para fazer ações de forma coletiva, né, uma escolinha de vela, por exemplo, não é tão simples assim. Então, acho que pelo menos num começo de estruturação, um começo que já deveria ter acontecido há muito tempo, né? Algumas modalidades poderiam ser mais incentivadas, assim, porque eu tenho certeza, um país do tamanho do Brasil, que a gente poderia ver muitos e muitas aí colhendo os louros aí do sucesso, com certeza. Muito bem, Caroline Patati, jornalista natural aqui de Arroio do Tigre, nossa conterrânea, atualmente residindo em Portugal e que acompanha, né, sempre os Jogos Olímpicos, o esporte de uma maneira especial, né? E para a TV, Caroline, alguma chance de voltar em breve aí?
Por enquanto eu ainda tenho mais um, aqui o ano letivo começa em setembro, né? Então eu ainda tenho mais um ano. O nosso vínculo aqui com a fundação ele é exclusivo, então não posso fazer outras coisas, com raras exceções assim, mas tem que ser tudo com autorização e tal, porque é um vínculo específico para eles como pesquisador. E talvez não seja talvez sejam 2 anos ainda que eu vou estar nisso. E eu te confesso que às vezes as pessoas me perguntam, dizem, não sente saudade? Eu sinto saudade na parceria do dia a dia, assim, né, que a gente desenvolve uma coisa muito legal, assim, especialmente no caso da TV, com os colegas de carro, né, tem um motorista auxiliar e um cinegrafista, então acaba sendo uma troca, assim, que é muito legal, é muito boa, e o fato de todo dia estar num lugar diferente, fazendo uma coisa diferente. Mas, por outro lado, eu também me sinto muito bem de poder, nesse início de Valentina, poder estar mais presente. Porque, por exemplo, no Rio, às vezes, tinha um jogo, era jogo importante, né? Uma final de Libertadores. Saía de casa, às vezes, 8 da manhã e não tinha hora para voltar, acabava voltando na madrugada do outro dia. Então, depois que a gente tem filho, gerir isso acaba sendo um pouquinho mais difícil, assim. Não é impossível, muitas fazem, claro que sim, mas... Eu acho que eu comecei a trabalhar com isso, eu tinha 16 anos, foi no meu primeiro ano de faculdade, então, como estagiária e tal, mas assim, eu tô com 36, então foi um longo tempo, assim, me divertindo nesse sentido e com longas jornadas, e eu sou muito feliz, assim, muito grata, porque eu acabei fazendo praticamente tudo o que eu queria fazer, sabe? Copa do Mundo, Jogos Olímpicos, grandes competições, entrevistas com pessoas que eram meus ídolos, né, de infância, ou de jogar com eles no videogame, ou de ver pela televisão. Então, assim, eu brinco que em termos de TV não ficou faltando nada. Além disso, tu sabes bem, não sei como é que é a realidade aí, mas com certeza conversa com colegas e tal, é um meio que exige muito e que financeiramente o retorno não é como era antes. É verdade. Né? Então, tem todos esses aspectos que chegam num ponto assim que a gente pensa, não, calma, vamos parar por um tempo, vamos ver se a vontade volta, porque tem outra também, né? Um parêntese bem pequenininho, acompanhar futebol, que é uma coisa que a gente mais faz enquanto repórter esportivo aí no Brasil. Antigamente, ou quando eu comecei no dia a dia do esporte, que foi em 2012, a gente acompanhava todos os treinamentos. Vou dar um exemplo do Grêmio, tá? Eu ia para o Estádio Olímpico na época, os treinos aconteciam no suplementar, até a torcida tinha acesso à grade ali, né, do suplementar, então o treino estava acontecendo ali, pronto, a gente estava ali acompanhando, assistiu o treino do início ao fim. Quando era véspera de clássico, né, ou de algum jogo muito importante, o técnico levava a equipe para dentro do Estádio Olímpico e aí sim era um treino com portões fechados. Mas na época era notícia. Então hoje treino com portões fechados no Estádio Olímpico. Hoje em dia não é mais assim. Vou dar o exemplo do Flamengo, mais recente, né? E do Grêmio também, muitas vezes fiz o Grêmio 2019, antes de vir para cá, e ia a Porto Alegre, às vezes passar 30, 40 dias e para acompanhar o dia a dia de dupla Grenal. O que a gente tem acesso? A 20 minutos, 30 minutos de aquecimento e acabou. Vai todo mundo para a salinha de imprensa, fica fechado lá enquanto o treino acontece. E aí a informação acaba se resumindo muito ao disque, o contato com fontes, né, que às vezes a gente tem que tá desenvolvendo e cavando, catando, mas eu vejo uma crítica hoje do público, né, muito grande à imprensa esportiva, que ela tem sido muito baseada em especulações e em achismo, mas é porque de verdade a gente não tem mais acesso àquilo que se tinha antes, né, de tu poder assistir um treino do início ao fim e dizer, olha, foi feito um trabalho tático assim, técnico assim, então sinceramente perdeu um pouco a graça e claro, se a gente pudesse ter mais espaço no noticiário esportivo de um modo geral, para outras modalidades, né, como a gente vinha falando agora, talvez passasse a ser de novo mais interessante como foi um dia, porque nessa
pronto, né? Essa repetição ela é cansativa, sabe? Chega uma hora que eu vejo conteúdos meus, assim, de 2018, de 2019, ou até um pouco antes, e eu penso, meu Deus, usando bem a expressão, de quanta abobrinha, porque a abobrinha, vai ligar a televisão, tem muita, usar bem o nosso palavreado aí gaúcho, tem muita encheção de linguiça, e que não precisava se desse, poxa, o treino tá fechado, beleza, vamos entrar ao vivo, vamos falar que o treino está fechado, que tem XYZ lesionados, a possibilidade é desse, e podem contratar A, B e C. Acabou, vai para outro esporte, mas não, ainda tem muito esse vício do futebol, ele atrapalha, sabe? Eu acho que a gente perde em qualidade de conteúdo, o espectador, o telespectador, o ouvinte, ele não gosta, porque chega num ponto que pronto, né, a possibilidade de se dar uma barrigada, né, como a gente diz no jornalismo esportivo, que é de falar alguma informação que não é verdadeira. O Grêmio está contratando o X e não vem X nenhum, não vem nem Y, não vem nem o Z, mas isso foi dito por quê? Porque precisava de alguma coisa então vamos especular, sabe? E para mim isso não é jornalismo, então eu acho que um pouco do brilho, assim, e na minha vontade também de andar por outros caminhos, vem um pouco dessa questão, dessa repetição desnecessária e da velocidade, assim, da informação, porque às vezes ia para o centro de treinamento, estava apurando uma informação sobre alguma coisa que tinha acontecido, sobre uma possibilidade de vender algum jogador ou qualquer coisa assim, a central já ligava, vamos entrar ao vivo em 5 minutos, eu dizia, não consigo entrar em 5, estou tentando falar, sei lá, com o diretor de futebol, não, tem que ser em 5, eu entrava na TV para falar mais do mesmo, porque a informação ainda não estava apurada. Sim. Então eu acho que são essas questões assim que hoje atrapalham um pouco e que, sendo no meu caso assim pessoal, que às vezes não dão tanta vontade de voltar, mas o futuro, né, a Deus pertence, e quem sabe aí vamos ver quais são os caminhos aí que me levam daqui para frente. Muito bom. Carolina, não posso deixar de te perguntar como é que foi acompanhar aí de Portugal a questão das enchentes aqui no Rio Grande do Sul e como é que foi se o Portugal noticiou o que nós vivemos aqui no Rio Grande do Sul. Noticiou sim, eu vou te dizer que foi muito difícil, porque é uma sensação assim de impotência gigante, porque não tinha como, por exemplo, eu ia ajudar. E aí, às vezes, eu ainda comentei com a minha mãe outro dia aqui, porque minha mãe mora aqui também, não aguentou ficar longe da neta e veio pra cá. Que legal. Deve estar me ouvindo, até vou mandar um beijo pra ela. Ela disse que ia sintonizar aí em vocês pela internet para poder ouvir. Um abração pra ela. E aí... pronto. Se ela não estiver ouvindo, eu entrego depois, pode deixar. Tá bem. E aí eu comentei com ela, eu disse, mãe, às vezes, se eu colocar, por exemplo, né, nas redes sociais qualquer coisa, fica parecendo que eu não estou no meu lugar de fala, entendeu? Ou que eu enfim, sabe aquela coisa do todo mundo tá falando, parece que tem que falar alguma coisa, porque a sensação de acompanhar tudo à distância e ter poucas ferramentas, por mais que pudesse fazer uma doação ou outra, contatar com pessoas que também pudessem ajudar, mas parecia que tudo isso era pouco, eu vendo amigos entrando na água, famílias de amigos perdendo tudo e felizmente ninguém na minha família foi afetado, mas assim, é uma situação de impotência mesmo muito grande. É óbvio que o meu sentimento de impotência não é nem um grãozinho de arroz perto do sentimento de quem realmente sofreu, de quem realmente perdeu, e não perdeu só coisas físicas, mas especialmente, né, pessoas, entes queridos, pronto. Isso é o mais sério de tudo. Mas eu acho que liga um alerta, porque a gente viu coisas aí que nunca foram vistas antes. Muita gente fala, né, da enchente do Guaíba na década de 40, mas é uma situação bem diferente, porque não tinha a mínima estrutura na comparação com o que se tem hoje, e a de hoje não foi suficiente. Então liga um alerta muito grande, especialmente porque a gente tem visto em outras partes do mundo acontecerem coisas mais ou menos semelhantes, mesmo em países com grande estrutura e grande capacidade de enfrentar, né? Eu não sei se vocês chegaram a ver, mas
na Alemanha, no sul da Alemanha, agora não faz muito tempo, foi depois do que aconteceu no Rio Grande do Sul, né, enchentes catastróficas também, não com tantas vítimas ou com vítimas fatais, ou com uma, porque eles, né, enfim, conseguiram se programar melhor. Na Suíça, numa região que é muito turística, imagens assim impressionantes da água. Então, infelizmente, a tendência é que a gente acabe vendo mais e mais essas situações complicadas aí. E pronto, o que a gente pode fazer é se preparar e tentar encontrar maneiras de alguma forma reverter. Eu acho que não é possível, mas enfim, de conseguir, né, fazer algo para diminuir e não só enfrentar a problemática, porque só enfrentar o problema, né, é mais difícil, né? Tentar prevenir de alguma maneira e encontrar algum tipo de solução, porque foi, nossa, triste demais. É verdade. Caroline Patati, jornalista, natural aqui de Arroio do Tigre, residindo aí em Portugal. Olha, tem muita gente mandando um abraço aqui pelas nossas redes sociais. Vou citar aqui a Claudete Schuster-Enslin, te mandando um abração. É bom ouvir uma voz conhecida que está longe e que com todo este conhecimento. Também está mandando mensagem aqui a Bernadette Hermes, grande jornalista. Caroline, estamos ouvindo você. Parabéns pelo desempenho, talentosa jornalista. Abraços para você e muitas outras mensagens que chegam aqui pra gente também. Caroline? Muito obrigada. Fico muito feliz em saber disso. Um beijo, um abraço aí pra Claudete, pra Bernadette, pra todas as pessoas que estão ouvindo. Eu tinha mandado uma mensagem pra minha madrinha também, que tá sempre acompanhando. Eu sei que ela sempre ouve vocês aí, a Zaida Reis, lá do Arroio do Tigre. E pronto, deixo aqui meu abraço pra ela também. O meu pai não iria poder acompanhar, falei com ele ontem, ele disse, mas depois dá um jeito de conseguir o programa para eu ouvir. Eu digo, pode deixar, pai e mãe coruja sempre é bom, né, sempre faz bem, e ter amigos e amigas assim, que mesmo quando passam tantos anos, gostam de acompanhar e de ouvir, e mandam mensagens carinhosas, é sempre bom demais, e eu mantenho meu carinho. Eu tive aí em 2020 e depois não consegui mais, quero ver se em breve consigo dar uma chegada na terra, agora com o aeroporto ainda fechado, está um pouco complicada a situação, mas pronto, em breve espero poder estar aí matando a saudade de perto de todo mundo. Com certeza, convidadíssima para tomar um cafezinho ou um chimarrão aqui com a gente, viu? Será um prazer, muito obrigado. Um abraço para você, também para o Leonardo, seu marido que é uruguaio, certamente gremista, né? O Uruguai gremista, torcedor nacional do Uruguai e do Grêmio, e que torce muito também pela seleção brasileira, agora nos Jogos Olímpicos, né, acompanha direto. Eu arrisco a dizer que ele é mais aficionado em alguns esportes, especialmente o judô, que ele adora, é mais do que eu. Assim. Ele quer acompanhar e gosta muito, torce muito pelo Brasil. Que legal. Abração também para Valentina e para dona Mara, né, que está aí residindo em Portugal também. Que bom ter um pouquinho da família perto, né? Faz uma diferença gigante. E a minha filha é maluca pela avó, então, é maravilhoso. Eu sei que para ela, para minha mãe, é um esforço, né? Tá aqui porque ela sente muita falta do Brasil, claro que sim, né? Das amigas, por exemplo, como a Claudete, mas ela e a neta, né, são uns grudes. Então, é muito bom poder ter ela aqui. Não só me ajuda muito, como, mãe é mãe, né? Poder dar um cheiro nela sempre que eu tenho vontade é bom demais. Caroline, muito obrigado, viu, pela gentileza, por nos falar por tanto tempo aqui. Tiramos um pouquinho aí do seu sábado, mas certamente para ti é muito gratificante. Tu já mencionou isso várias vezes, né? Com certeza. De estar se comunicando com a gente daqui da tua terra também. E a gente está muito feliz em poder te ouvir sempre. A tua gentileza em nos atender é sempre única. Muito obrigado e até uma próxima. Muito obrigada, eu que agradeço, com certeza é um prazer, espero que tenham gostado, eu gostei, eu gosto de falar, adoro, ainda mais, né, pronto, assim, uma conversa tão gostosa, agradeço mesmo, e quando precisarem, podem sempre contar comigo, né, por qualquer motivo aí, estou sempre à disposição, tá bem? Grande abraço para você.
Outro, bom fim de semana. Igualmente. Tá aí Caroline Patati, jornalista, né, conversando com a gente, falando um pouquinho sobre como que é a vida lá em Portugal, né? E também trazendo um pouquinho das informações aí sobre os Jogos Olímpicos. Ela que trabalhou por muito tempo na área, né, do jornalismo esportivo, cobrindo aí Olimpíadas como a Rio 2016. É o nosso programa de sábado na força aqui do consultório odontológico multiprofissional, ortopedia facial e ortodontia na Rua General Osório, número 29, edifício Mione, dos nossos amigos dentistas Dr. Guilherme Olivier e Camille Sponivello Olivier. Abração para o Dr. Guilherme, está na sintonia com a gente. Muito obrigado sempre pela audiência. Telefone aí do consultório odontológico multiprofissional é o 3742-1267 e também o 99364-9950. Abraço também para Tatiana Lisboa, está na sintonia com a gente. Que legal essa entrevista. Diz ela que peguei o programa em andamento, mas ter acesso a essa linha de pensamento e visão feminina do esporte é muito legal. Obrigado, Tatiana. Abraço para você. Obrigado pela audiência qualificada de sempre. E a todos que estiveram conosco nesta manhã de sábado, manhã bonita, ensolarada de sábado, de céu azul. Muito obrigado a todos pela companhia e pela audiência. Vem aí Carla Maia no comando do Celeiro do Som e eu retorno logo mais às 12h20 com o noticiário. Até lá. Procure se alimentar evitando doces entre